prazer, meu nome é Jéssica, eu sou estrategista de soluções Omnichannel, eu vou aplicar o treinamento com vocês. Eu trouxe vocês para esse ambiente de teste porque o ambiente de vocês ainda está sendo configurado, né? Então vai ser integrado lá nesse ambiente dois números 0800, um primeiro, né? Eu acredito que amanhã, e um na próxima semana, que é o número da Algar, tá? E ali a gente vai fazer toda a parte de configuração dos ramais, das regras. Então, nesse ambiente que eu vou trazer vocês, é para ter um espelho para que a gente já possa, né, entender como vai funcionar, mas não é no ambiente de vocês ainda. Futuramente, assim que esse ambiente estiver configurado, a gente pode ter uma nova reunião lá, tá? Porque aí vai estar ambientado dentro do que vocês operam ou não, então a gente pode tratar sobre isso também numa próxima reunião já dentro do ambiente de vocês. Podem ficar à vontade para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? E pode ir me interrompendo também, que às vezes eu vou numa cadência acelerada, podem ir me interrompendo. Tudo isso que a gente está tratando aqui vai virar lista de tarefas e eu vou levar para a equipe que está cuidando da implantação de vocês, tá bom? Ok. Então vamos lá, já estou aqui no ambiente. Quando vocês logarem na plataforma, vocês vão cair nesse ambiente, tá? E o que que eu tenho aqui? Olha, eu tenho o Flow, tá? O Flow já está preenchido aqui, eu tenho 2 atendimentos, eu tenho leads aqui, eu tenho tarefas, né? Então o que que é o Flow? Ele é a jornada de trabalho guiada de cada um dos colaboradores. Então tem uma automação. Nessa automação, os atendimentos vão chegando e eles vão sendo distribuídos para os colaboradores. Aqui a gente está falando de atendimento de diversos canais: WhatsApp, Facebook, Instagram, telefonia, todos os canais que vocês tiverem integrados, eles vão ter uma regra de automação e essa regra vai determinar qual é o perfil de distribuição. Se eu distribuo para todos ao mesmo tempo, quem tiver disponível assume. Se eu vou fazer uma distribuição igualitária para que todos atendam, né, um número similar de atendimentos e assim por diante, tá? Mas os atendimentos eles chegam aqui, tanto por ligação quanto também por mensageria, tá bom? Aqui eu já tenho 2 atendimentos, nós vamos explorá-los. Eu tenho leads, eu vou ter tarefas e eu vou ter outras ações que o sistema traz, como um pipeline de processos, de cobrança, por exemplo, ou um ticket, um suporte que de repente eu abri dentro da ferramenta. O importante é que a gente saiba que o Flow é esse centralizador de trabalho. O que a gente não quer é que o colaborador tenha que buscar por trabalho dentro da ferramenta ou ficar monitorando uma fila para que o atendimento chegue até ele, tá bom? Aqui, Ok. baseado no Flow, olha, que vai reunir tudo que vocês precisam trabalhar e ele é individual, nós vamos ter aqui também o chat interno. Esse é o chat da equipe referente aí a grupos, a transmissão, a DM, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia chamar a Raíssa aqui para uma conversa. Então essa é a comunicação da equipe aqui dentro do sistema, tá? Eu posso ter aqui, olha, os colaboradores fixos, DM dos colaboradores, então eu tenho a supervisora que eu vou deixar sempre fixada para de repente tirar dúvidas. Eu posso formar grupos aqui dentro também, olha, então venho aqui e crio grupos, coloco os colaboradores aqui e vou formar de repente o grupo do saque, né? Então eu poderia ter também, ó, que interessante. Vou formar aqui um grupo de até 200 pessoas com os participantes, vou colocar que é um grupo do saque, descrição. Aqui eu coloco todos os colaboradores e salvo. Agora eu tenho um grupo aqui dentro do sistema, tá? Para tratar aí sobre assuntos relacionados ao saque. Posso ter diversos. Posso ter também transmissão, tá? Então canal de projeto aqui para passar comunicado, informações que cheguem para todos os colaboradores. Então, são as salas internas aqui do sistema. Nós vamos ter sempre esses 2 canais aqui abaixo, que é de aviso de disponibilidade e atualizações, que é onde a gente traz para os clientes tudo que está chegando de novo. Então, esses 2 aqui são canais da Agilize, de comunicação com a Agilize com vocês. Então, sempre quando tiver novidade, a gente traz aqui. Os demais é o relacionamento interno da equipe, tá bom? Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Tranquilo. Então, aqui o Flow ele sempre vai ser composto pelos atendimentos, por aquilo que está chegando, e aqui abaixo eu vou ter o chat da equipe. Maravilha. Quando eu analiso, né, a nível de monitoramento, eu vou vir aqui em monitorar, ó, mensagerias e live chat. Aqui eu tenho um controle geral de tudo que está acontecendo neste momento de atendimento. Então, eu consigo analisar que eu tenho 2 conversas na caixa de entrada, são atendimentos que chegaram, né, e ainda não tem um colaborador fazendo esse primeiro atendimento. Aqui eu vou ter os atendimentos que já estão sendo atendidos por um ou múltiplos colaboradores, que é possível que eu tenha mais de um colaborador numa mesma sala de conversa. E aqui eu tenho outros que são os clientes que de repente estão passando por alguma automação, uma inteligência artificial, um bot, eles ficam aqui nesse ambiente, tá? Eu vou pegar esse atendimento aqui, que foi até um atendimento que eu mandei de teste para que a gente pudesse observar. Ó, vou entrar aqui no atendimento, agora ele está aqui no meu Flow, tá? O Flow ele vai trazer para você essas sessões, né, divididas aqui, olha, por exemplo, atendimentos pendentes, atendimentos atuais, iniciar. Então, sempre por ordem daquilo que está chegando, como é no WhatsApp. Aquilo que é novo, que está chegando a atualização, fica no topo para vocês, tá? Atendimento aqui, ó, perceba que aconteceu um bot, o cliente chegou no atendimento, e aqui eu vou fazer a interação normalmente com o cliente aqui, tá? Então aqui o que que eu tenho? Ó, o número do cliente, eu posso ligar para ele por aqui, tá? Se eu quiser Uhum. iniciar uma ligação, copiar os números aqui. Aqui eu sei em qual departamento o cliente quer falar naquele momento, ele está no canal de WhatsApp, e aqui eu tenho busca de mensagens ou enviar um atalho. E a gente vai falar sobre os atalhos, que são as respostas rápidas. Os atalhos, quando eu começo a digitar aqui, ele já sobe para mim tudo que tem aquela palavra, né? Então, olá, tudo bem? Se eu clicar aqui, eu já tenho o atalho para enviar. Os atalhos, eles podem ter áudios, vídeos, documentos, tudo ali pronto para ser enviado para o cliente, tá bom? Eu posso acionar o atalho pesquisando por aqui, ou se eu apertar também barra, olha, traz para mim todos os atalhos
que eu tenho cadastrado esses mídias também. Eu posso organizar esses atalhos por tópico, tipo de assunto, departamento, entre outros, tá? Então aqui, ó, departamento comercial, saudação, outros e assim por diante. Quem geralmente cadastra esses atalhos e disponibiliza, até mesmo para que a gente tenha aí uma padronização na informação enviada, são os gestores, tá? Ou supervisores, os líderes, quem tiver aí cargo de gestão, consegue fazer o cadastro desses atalhos e disponibilizar para a equipe, tá bom? Aqui envio de áudio normal, emoji, e aqui a gente consegue enviar localização, múltiplas localizações, e envio de anexo também. Importante sobre envio de anexos, o que a gente pode arrastar e soltar, copiar e colar, tá? Ou anexar, fazendo a busca aqui dentro do desktop de vocês, do computador aí de vocês, tá bom? Paralelo ao atendimento que está acontecendo com o cliente, eu tenho os comentários internos. E aqui é o chat da equipe referente ao atendimento que está acontecendo. Então, aqui eu vou ter, sim, né, a parte da conversação interna, e aqui eu vou ter chat da equipe referente a este atendimento. Então, o atendimento da Ligou-me aqui. Aqui, se eu precisar acionar um colaborador, tirar dúvidas, vou chamar, por exemplo, aqui Eduardo, ó, posso prosseguir dessa forma com o cliente? E mando para ele aqui. Chega uma notificação para o Eduardo que ele foi mencionado em um atendimento. O cliente não tem acesso a esse espaço, tá? Então, é a comunicação da equipe referente ao que está acontecendo aqui dentro desse atendimento. Eu posso usar esse espaço também para colocar um anexo, para colocar uma informação, deixar ali algo necessário para um próximo atendimento e assim por diante, tá? A geração de protocolo ela é feita de forma automática. Então, lá, quando é cadastrado o WhatsApp, vinculado ao WhatsApp, eu habilito para sempre gerar números de protocolo e o protocolo sempre é gerado e eu posso enviar para o cliente por meio de automação também. Então, quando inicia ali o atendimento, já gera o protocolo dentro do padrão, de repente, que possa ser exigido aí para vocês, tá? E envia para o cliente logo no início do atendimento, tá bom? Ou a gente pode deixar também para que o colaborador envie no final do atendimento, tá bom? E onde que ele pega esse? O protocolo ele é gerado de forma automática. Quando eu venho aqui, olha, no meu processo de integrações, deixa eu só abrir aqui pra gente, aqui integrações do WhatsApp, tá vendo que eu tenho um número aqui integrado, ó? Então, aqui vocês vão ter todos os números que vocês possuem integrados, e aqui eu vou habilitar, ó, para gerar número de protocolo automático. Uma vez que está habilitado dentro deste número que sempre gere protocolo, todo o atendimento, ele vai gerar essa numeração de protocolo. Essa numeração de protocolo, ela vai ficar aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui nos campos, nos dados básicos dessa sala, vai ter um campo aqui de protocolo que foi gerado, tá? Que pode ser copiado e é enviado para o cliente. Você viu que ele estava desabilitado, né? Os próximos atendimentos já gera protocolo de forma automática. Ah, sim, ok. Então já fica aparecendo aí pro próprio operador, né? Para o próprio operador, e a gente pode determinar que já gera envio para o cliente logo no início do atendimento também. Tá bom? Maravilha. Os dados básicos da sala. Essa coluna lateral, ela pode ter algumas informações complementares, como o número do protocolo, de repente quando o cliente passa pelo fluxo da automação e eu coleto com ele nome completo, CPF ou qualquer outro tipo de informação, eu posso trazer aqui para esta coluna, tá? Para que o colaborador tenha acesso às informações rápidas sem precisar varrer a conversa para encontrar aquilo que o cliente preencheu no fluxo. Tá? Aqui ele já traz os dados básicos da sala, ó, informações adicionais. Pensa que aqui você vai ter um formulário daquilo que foi coletado no bot. Aqui eu vou ter as associações, nós vamos falar sobre elas, porque eu acredito que possa ter um impacto significativo para vocês. Canal de origem, né, principalmente para quem trabalha com mais de um número de WhatsApp, então é onde o cliente está entrando em contato. Os participantes da sala, também vamos falar um pouco sobre isso. Aqui eu tenho as etiquetas são padronizadas pelos gestores, e as etiquetas elas também vão possuir um papel aí de trazer automação baseado em classificação por tag, tá bom? Aqui, o usuário de preferência de retorno. O que esse usuário de preferência de retorno significa? Se eu vier aqui e colocar a Jéssica como usuário de preferência de retorno desse atendimento, todas as vezes que esse cliente entrar em contato, ele vai para aquele colaborador específico. Isso acontece muito com uma carteirização, quando eu tenho ali um gestor que cuida daquele grupo, né? Se depois a gente for trabalhar algo nesse sentido, então, Jéssica, cada analista aqui, cada atendente vai cuidar de um grupo específico. Então, eu quero que todas as vezes que os clientes desse grupo entrar em contato, transfira para aquele operador. É possível também. Ou se tem um assunto mais complexo que está sendo tratado e a gente quer que volte sempre para a Úrsula, por exemplo, então a gente determina aqui que ela é o usuário de preferência de retorno sempre quando esse cliente precisar acionar, tá bom? Se não tiver o usuário de preferência de retorno, vai seguir sempre a regra da automação do bot, tá? Esse usuário de preferência de retorno, se futuramente fizer sentido para vocês, a gente também traz ele na automação, tanto de registrar quem é o usuário de preferência de retorno, fazer a consulta dentro do CRM para garantir que a distribuição vá para a pessoa que deve atender o cliente. Tópicos de conversa. Os tópicos de conversa, eles são importantes porque, baseado na conclusão do atendimento, quando eu concluo o atendimento, provavelmente eu vou ter uma rotina de enviar uma pesquisa de satisfação, né? Mas é interessante que o usuário, quem fez o atendimento, determine qual assunto foi tratado. Então, os gestores, eles vão cadastrar aqui diversos tópicos, assuntos, né, que são pertinentes aí para a operação. E aí, olha que interessante, confirmar reserva, dúvidas, reclamação sobre X assunto, e aí eu trago aqui alguns tópicos. Então, quando eu concluo o atendimento, se no departamento tiver a obrigação de sempre gerar um tópico daquele atendimento específico, eu vou concluir aqui e ele vai abrir para mim aquele pop-up para poder gerar o tópico, tá? Cadastrar o tópico desse atendimento.
ok? Ok. Ainda falando aqui sobre essa parte, eu quero tratar com vocês sobre as associações. O que que são essas associações? Então, sempre quando alguém entra em contato comigo, é importante que eu tenha vínculos, porque aí a gente já traz para o CRM, onde eu vou reunir todas as vezes que esse contato entra, chama, quem atendeu, o que que foi tratado, todos os meios de comunicação que eu tenho daquele contato, daquela oportunidade ou daquela empresa. No caso de vocês, a gente vai sempre para o âmbito aqui de contatos, não é isso? Então, sempre vou ter um cadastro de contato. Então, olha que interessante, deixa eu remover esse contato, tá? E cadastrar aqui para a gente observar. Então, sempre quando alguém entrar em contato com vocês, a gente já pode determinar também na automação para já trazer esse atendimento com o contato cadastrado. Tá? De forma automática. Então, já faz o cadastro do contato, já coloca as informações que foram coletadas ali no bot, como CPF, CNPJ, endereço, entre outros, de repente, que vocês fazem essa coleta, tá? E aí já vem com esse cadastro aqui feito. Se não vier, eu tenho a opção de clicar aqui e gerar também. Tá vendo que ele já puxa para mim o nome e o e-mail, né? Um cadastro básico aqui para eu poder associar. Gerei o cadastro e agora pronto, eu tenho um cadastro de contato aqui. O que isso significa? Que todas as vezes que esse cliente entrar em contato através desse número ou através dos números que eu tenho relacionado ao contato dele, eu sei exatamente quem é e vem com esse vínculo aqui para mim. Então, olha que interessante, né? Os dados do contato, as etiquetas, se eu quiser trazer aqui, de repente, anexos de documentos, eu posso, né? Aqui a gente ainda não liberou, mas futuramente a gente vai trazer algo de financeiro para cá. Então, é isso daqui, olha, eu começo a trabalhar a gestão do meu contato. Se eu quero ligar para ele com um clique, a ligação já começa a acontecer, quero chamar ele no WhatsApp por aqui, enviar um torpedo, e toda a minha todos os contatos e relacionamentos que eu tiver vai começar a compor uma linha do tempo. Então, assim, a Jéssica atendeu, agora a Úrsula atendeu, agora a Isabela atendeu e assim por diante. Quantas vezes que esse cliente entrou em contato? Então, eu começo a construir aqui uma base de relacionamento e histórico, tá? Histórico de interação. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe ali dentro dos relacionamentos, tá? Mas só porque para que vocês vejam que aqui eu já consigo. Ó. Então, o cliente está conversando aqui, entrou em contato, eu quero ver quem foi a última pessoa que atendeu ele, o que que foi tratado na última conversa. Aqui, pessoal, a parte também de criação de tarefas, tá? De notas aqui, se eu quiser colocar uma nota para o cliente, salvar, eu posso. Se eu quiser criar uma tarefa que de repente eu preciso ligar para esse cliente para dar um retorno sobre algo, eu posso criar uma tarefa aqui também. E o sistema vai me lembrando, vai me notificando lá no meu flow daquilo que eu preciso cumprir ou executar, tá? Sempre baseado a um vínculo. Nesse caso, o vínculo de um contato. Beleza? Jéssica, mas o cliente, ele vai entrar em contato aqui, a gente vai fazer o atendimento com ele, passou a informação, pronto, acabou, concluiu. Tranquilo, é isso mesmo, né? Mas aqui nessa associação, de forma automática, eu já começo a compor uma linha do tempo de interação. E se o cliente entrou em contato 30 vezes no mês, nessas 30 vezes eu vou saber exatamente, esse atendimento a Jéssica fez, durou 1 hora, esse o Marlon fez, durou 2 horas e assim por diante, tá? Eu não preciso necessariamente fazer uma gestão de CRM, mas é importante que por meio dos meus contatos, eu tenha um local para centralizar e reunir essas informações. Aqui, pessoal, nos botões de ação, ó, eu posso transferir, então transfiro para departamento ou para colaboradores. Se eu transferir para um departamento específico, eu estou transferindo para as regras daquele departamento, então você vai chegar para todo mundo ao mesmo tempo, cada hora para um. Se eu transfiro para um colaborador, estou delegando direto, tá? Automaticamente, quando eu faço essa transferência, eu vou transferir aqui, por exemplo, para o Eric, ó, o atendimento, ele sai aqui do meu flow, né? Eu não tenho mais nada para tratar ali. Agora, eu posso ter a opção também de transferir e continuar no atendimento, tá? Então, deixa eu entrar aqui no atendimento novamente, para que vocês vejam. Agora, eu tenho 2 pessoas na mesma sala de conversa. Vamos supor que eu preciso colocar aqui nesse atendimento a Amanda, tá? Então, eu coloco aqui a Amanda, agora eu tenho 3 pessoas dentro do mesmo atendimento com o cliente. Jéssica, as 3 pessoas podem interagir com o cliente? Pode, tá? Eu posso ter as 3 pessoas aqui interagindo com o cliente, e isso pode ser ou não transparente para o meu cliente. Também vai depender da automação. Se eu quero sempre mandar com o nome do cliente ali, com o nome do colaborador ali abaixo, eu posso. Se eu quero só me apresentar e conversar em nome da organização e ter um pouco mais dessa flexibilidade dentro do departamento, eu posso também. Atendimento aqui bem tranquilo. Nessa parte aqui da tela, da sala de conversa, é algo que você já está habituado. Tem alguma dúvida aqui para essa parte do atendimento via WhatsApp? É que, ó, quando nós vamos deixar de forma obrigatória que todo o atendimento gere para a gente qual foi o motivo, né? Então, aqui, ó, tópico de conversa. Quando você for concluir o atendimento, vai abrir para você esse pop-up para você poder determinar. E aqui você pode ter tudo, você pode cadastrar todos esses, pode ter variação, pode ir complementando conforme os assuntos. Toda essa tabulação, né? Depois isso vai para um relatório visual e detalhado para você também. Então, por exemplo, esse atendimento durou tanto tempo, o cliente deu tanto de avaliação e o motivo do atendimento foi dúvidas, por exemplo, né? Entendi. Então você pode tratar assim, tá? Pelo tópico da conversa. Beleza, show de bola. Nós vamos lá para os relatórios.
essa parte aqui da mensageria, porque é muito do que chega aqui nesse atendimento, para que a gente, né, finalize, e aí a gente vai para os relatórios, vai para as ligações para o monitoramento, mas o sistema todo ele vai interligando, e a gente vai perceber isso muito no relatório, porque no relatório me traz, inclusive, para qual cliente foi uma ação, uma determinada ação. Então aqui, ó, quando eu faço ou recebo uma ligação, tá vendo que a ligação ela já aparece aqui para mim no teste, né, que foi feito? Então aqui, ó, a ligação entrando, a ligação saindo, ela já vai aparecer dessa forma aqui para mim, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes ali. Então, vamos lá para os monitoramentos, para que a gente possa observar relatórios e os construtores de relatório. Então, aqui, linha do tempo da operação. Eu consigo acompanhar todos os colaboradores, quem está online na plataforma, quem está ativo com o status aqui, de repente está em almoço, em reunião, ou qualquer outro status que vocês queiram trazer para esse controle. Se está disponível na telefonia, inclusive consigo monitorar em tempo real esse ramal, tá? Para ouvir ali as ligações. Aqui, olha, toda a linha do tempo de controle dos colaboradores com as últimas interações. Então, tudo que é feito, se eu for clicando aqui, eu abro essa informação aqui dentro, tá? De todos os colaboradores aí. Vou ter também aqui os indicadores de performance, para que a gente possa analisar a produtividade desses colaboradores. São mais de 18 KPIs aqui, para que você tenha esse comparativo entre os colaboradores. E aí eu vou ter, ó, ligações realizadas, recebidas, tentativas, tarefas, atendimentos, entre outros, avaliação de atendimento. Então, são métricas de cada colaborador, tá? Métricas rápidas de visualização. Não é o principal que a gente utiliza, tá? Que é um comparativo rápido daquilo que eu quero manter no meu visual aqui nos KPIs por usuário, tá bom? Vou ter aqui também toda a parte de monitoramento dessa mensageria para saber tudo o que está acontecendo e tem os filtros aqui para ordenar. Então, quero ver só o que está no saque, eu vou ver só o que está no saque ou em algum departamento específico. Tá bom? Vou trabalhar aqui toda a parte da telefonia, né? E a telefonia eu vou ter todos os ramais aqui de atendimento, né? Esse ramal aqui, nesse momento, está online, mas olha que interessante, se ele tivesse em pausa, ó, apareceria aqui para mim que o ramal está pausado nesse momento, com o status aqui para ficar online, tá? Isso tem uma aplicação por quê? Porque se esse ramal participa de uma fila do comercial e ele está em pausa, e lá na minha fila do comercial eu transfiro só para os ramais que estão online, o ramal 101 não vai participar da distribuição, tá? Porque ele está em pausa naquele momento. Então, aqui algumas configurações baseadas na tela de monitoramento, todos os ramais aqui, eu consigo clicar e ligar para os ramais que estiverem online, e aqui eu controlo as filas. Então, quantas ligações estão aguardando, quantas estão em atendimento para cada uma dessas filas, e aqui me traz, né, o número do cliente, quem é o agente, há quanto tempo ele está naquela ligação. Então, eu tenho um movimento dentro dessas filas de atendimento para ir acompanhando as ligações que estão ali e as saídas delas, tá bom? Jéssica, eu tenho supervisores aqui que vão monitorar só uma fila específica. Eu consigo deixar a exibição só daquela fila? Consigo, né? Se eu quiser acompanhar só os colaboradores aqui que participam da fila do comercial, eu tenho aqui os 2 ramais e a fila aqui, tá? Desses colaboradores e um monitoramento expandido também dessa fila, ok? Aqui eu vou trabalhar um pouquinho baseado em oportunidades, que não vai entrar para vocês agora esse monitoramento, né? Essa dashboard aqui de oportunidades, então eu vou pular ela. Dentro de gerenciar, eu vou gerenciar todos os contatos, então uma lista aí de todos os contatos cadastrados, quem que foi que cadastrou, quanto que foi cadastrado, e se eu tiver campos adicionais aqui, ele lista para mim também. Então isso é interessante, porque dentro de um cadastro, eu posso ter campos adicionais. Ó, vamos supor que eu coloque aqui um CPF do cliente, ou queira criar diversos campos dentro do meu formulário para esse cadastro, eu posso. E aí ele sempre vai aparecer para mim esse detalhamento aqui ao lado. Tá? Isso para cadastros. Se eu tiver dentro do cliente também, quiser visualizar aqui, ó, o detalhamento dele, traz para mim todas as informações do cliente aqui também, tá? Que eu tiver cadastrado dentro do meu CRM. Vou trabalhar aqui gestão de empresas, e aí vai trazer listas. Vou trabalhar também a gestão de tarefas, e aí eu tenho desde calendários, múltiplos calendários cadastrados aqui dentro, quanto também modo de listagem de tarefas, e também aqui está com o filtro aplicado, assim também como quadros, tá? Para quem gosta de Kanban e para processos, vocês podem criar aqui diversos quadros para ter as tarefas aqui e as etapas para esses quadros. Suportes, esse módulo de ticket de suporte, por isso que eu perguntei a vocês se tinha uma abertura de chamado, como funcionaria, se delegaria dentro da operação, porque esse módulo aqui ele é bem legal, é para se registrar mesmo os chamados dos clientes por categoria, associada com a empresa, quem é o responsável, está aberto ou fechado, e amanhã sobe uma atualização para ele baseado no atendimento. Então, por dentro do atendimento, eu posso registrar um chamado. Tá? E mandar aqui para esse monitoramento geral. Tá bem interessante, se futuramente vocês quiserem fazer uso, eu passo com eles, porque amanhã vai entrar uma atualização aqui, tá? E aí a gente vem para os relatórios. Ó, vamos falar um pouquinho sobre os relatórios. Vou começar aqui pelos relatórios de atendimento de mensageria. Então, sala de conversa. Assim como a gente tem no WhatsApp ali o histórico, né, de toda a sala de conversa, e a gente mantém o histórico ali no menu do WhatsApp, aqui a gente vai ter algo similar também nessa sala. Então, eu entendo que uma sala, ele não é um detalhamento específico de um tempo, ela é uma continuidade.
Então, se eu abro cada um desses atendimentos aqui, eu vou ter uma sala com aquele cliente contínua de atendimento, tá? Então, aqui todos os atendimentos, qual foi a data do último evento, a última mensagem, qual departamento ele estava, tag, quem que foi o usuário que atendeu e se nesse momento esse atendimento com o cliente está aberto ou se ele está fechado, tá? Então, aqui, olha, todos os atendimentos aqui. Se eu quiser filtrar só os concluídos, mas se eu quiser só os que estão pendentes, por departamento, por usuários que participaram do atendimento, status, tags, tipo de canal, né? Aqui a gente está falando das mensagerias e hoje a gente traz todos esses canais de mensagerias, data e hora, número do cliente, isso daqui é muito legal, né? Para que a gente possa filtrar por aqui também. E aí ele vai me trazer sempre isso, ó, atendimentos que estão pendentes. Eu tenho 2 atendimentos aqui pendentes nesse momento, tá? E ele vai sendo atualizado em tempo real, tá bom? Esse relatório de salas de conversa. Ele consegue sempre baixar aqui, pode baixar através de filtros aplicados ou baixar pela estrutura. Beleza. Tá? Vamos ter aqui também, gente, esse relatório de detalhamento de conversas. E aí a gente está trazendo aqui o quê? Conversas de WhatsApp, né? De WhatsApp ou mensageria de forma geral. E aí ele traz pra gente. Aí aqui a gente já está falando o quê? De começo, meio e fim de um atendimento, né? Então, por exemplo, esse atendimento aqui, né? Quem foi o usuário que fez o atendimento, quanto que o atendimento foi iniciado, quanto tempo durou esse atendimento, se o cliente avaliou esse atendimento, vai trazer a média de avaliação aqui também, qual departamento o cliente estava sendo atendido, o número de protocolo, para que haja também consulta baseada em número de protocolo, isso tanto para as ligações quanto para as mensagerias, mas esse daqui é um detalhamento de conversas, tá? O tempo do primeiro atendimento e a classificação do tópico, que é aquele assunto que vocês vão trazer ali a tabulação do que foi tratado. Então aqui, olha, perceba que é aquele atendimento específico, começo, meio e fim. Agora, olha que legal se eu vier aqui pelo meu filtro e puxar um número de telefone de um cliente, ó, 40637, e filtrar aqui, o mesmo telefone do cliente. Olha quantas vezes o cliente acionou. Então, eu tenho para esse número de atendimento, de conversa, essa quantidade aqui de atendimento, dia 6, dia 30, né? Tudo para o mesmo cliente, quanto tempo que durou cada, quem foi que fez o atendimento, em quais departamentos o cliente passou, os protocolos que foram gerados, olha aqui que interessante, né? Para esse departamento de vendas, estava habilitada a geração de protocolo de forma automática e assim por diante. Tempo do primeiro atendimento nos dias úteis, né? Para quem trabalha aí de segunda a sexta-feira, e a gente vai ter os tempos de atendimento geral, que inclui uma média de final de semana também. Mas esse daqui é quanto tempo demorou para dar o primeiro atendimento para o cliente. Ou seja, o tempo que ele ficou esperando? O tempo que ele ficou esperando. Então, transferiu o atendimento para a Jéssica. Quanto tempo ela demorou para dar o primeiro atendimento para o cliente? Maravilha. Então, aqui a gente também consegue aplicar filtros e também consigo baixar todas essas informações. Tá? Quando a gente fala de histórico de chamadas, é a mesma coisa. Só que histórico de chamadas nós vamos ter mais de um relatório a partir do momento da transferência. Tá? Para um operador. Se você determinar que ele está passando pelo fluxo, o atendimento já foi iniciado pelo bot, mas o cliente está preenchendo o fluxo, né? Então ele tem que passar ali pela automação. Vocês trabalham com algum tipo de perguntas, de estrutura de bot? Isso. Então, enquanto o cliente está preenchendo o bot, ele já foi atendido e ele está respondendo ali. Então, é muito sobre o tempo desse cliente. A partir do momento que ele é transferido para o colaborador, o que a gente precisa saber é o atendimento chegou para o colaborador. Quanto tempo ele demorou para dar o primeiro atendimento ali para o cliente? Porque o bot já tratou, né, dos assuntos ali de entendimento para onde vai desaguar. Agora, no meu bot também, eu tenho formas de reduzir esse tempo de espera do cliente. Por quê? Muitos clientes mandam um olá e não preenchem o fluxo do bot, né? Se ele não responder o bot, o que eu quero fazer com esse atendimento? Então, eu posso determinar que o tempo que o meu cliente preencher o bot vai ser aí de 3 minutos. Vamos dar um exemplo, 3 minutos. Pensando que é um bot simples, tá, gente? 3 minutos. Se o cliente não responder o bot em até 5 minutos, eu quero falar com ele, olha, por falta de interação, seu atendimento vai ser encerrado, mas você pode reabrir a qualquer momento, né? Então eu encerro o atendimento, ou eu desago imediatamente para o departamento, mesmo quando o cliente não completa a interação. Então são ações que eu vou tratar ali para garantir que o tempo proposto para aquele primeiro atendimento do bot ou da inteligência artificial seja cumprido, seja numa conclusão ou numa transferência para o departamento. Aqui, olha, históricos de chamada, vale o mesmo, né? E aí, nas ligações, eu também vou ter uma automação para essas ligações. De repente, eu vou ter uma URA de boas-vindas, de repente eu vou perguntar ao cliente em qual departamento ele quer falar e vou fazer a transferência para aqueles colaboradores específicos que participam daquela fila. E aí, inclusive, eu tenho relatórios aqui para saber quantas vezes a ligação bateu nos ramais e os ramais não atenderam, tá? A gente vai explorar um pouco mais sobre isso também. Tá? Agora, esses relatórios que eu estou passando com vocês são relatórios simplificados, mas a gente tem relatórios aí bem completos e a gente vai explorar eles ali nos construtores de relatório. Tá? Aqui, olha, ligação efetuada, se atendeu, se não atendeu, se deu ocupado e assim por diante, quanto tempo durou, né? Quem foi o colaborador que atendeu, o ramal, as etiquetas. Aqui a gente vai trazer o cliente relacionado, então a importância de ter o cadastro do cliente, o número de protocolo gerado, e aí eu vou ter uma série de informações. Eu posso taguear, eu posso colocar notas e observações aqui dentro, a gravação de chamadas quando a ligação, né, é atendida, no caso de vocês, aqui foi uma ligação que eu realizei, no caso de vocês a ligação recebida, ela sempre vai ter a gravação de chamada aqui, tá? E os relacionamentos. Esse é um perfil de histórico de chamadas que nós temos, tá? Todas elas sempre relacionadas ao cliente. Se eu acessar esse cliente, olha aqui, a ligação está aqui também dentro do cliente. Se eu quiser tirar um perfil
inteiro desse cliente aqui de conversa de WhatsApp, de ligação, de tarefas, de notas, eu consigo também. Tá bom? Aqui eu vou ter o histórico de chamadas, eu vou ter as chamadas perdidas, que é todo cliente que liga e desiste na URA, né? Ele está ali aguardando para ser atendido na URA ou na fila de atendimento, está na fila do saque, eu determinei ele que ele pode ficar até 5 minutos naquela fila e o cliente desiste de falar porque está demorando demais. Eu tenho aqui também data e hora, número que o cliente ligou, o tempo que ele ficou esperando para ser atendido, em qual fila, em qual número e o status daquelas ligações para que eu possa tratar. Então eu posso retornar essa ligação e dar ela como resolvida, eu posso chamar esse cliente através do WhatsApp, tudo através desse histórico de ligações perdidas. É o cliente que abandona a espera. Tá? Ele desiste de falar. Vou ter aqui também, deixa eu trazer para vocês, esse relatório que é um relatório técnico, tá? Esse relatório ele denuncia, ele não vai estar tão completo nesse ambiente, mas depois eu vou trazer vocês porque é o ambiente de teste, né? Depois eu vou levar para o operacional, mas ele traz para a gente aqui também uma série de informações sobre essa ligação, inclusive quando ela bate. Então eu tenho lá o ramal 102 e o 103 atendendo o saque, bateu no 101, recusou a chamada, ou não atendeu, a ligação retorna para a fila, para a espera, e vai tentando bater nos demais ramais conforme a regra. E aqui ele traz para mim exatamente, ó, essa ligação tocou nesse, foi atendido por esse ramal, tá? Então eu tenho esse controle aqui também. É um controle mais técnico, porque ele pega todo o caminho que uma ligação fez, desde quando o cliente chegou na URA, quando ele foi para a fila, quanto tempo ele demorou na fila, quais ramais tentou conectar e o ramal não atendeu ou estava ocupado, até que essa ligação é atendida. Então ele traz aí todo esse histórico, esse acompanhamento do PABX. Tá bom? Até aqui, tranquila? Alguma dúvida? Isso. Nós temos vários call centers aqui, call centers ativos, receptivos, nós temos na área de saúde também, eu tenho uma empresa aqui, que eu sou até gerente de conta deles, que eles fazem auditoria para plano de saúde, toda aquela entrevista de qualificação, agendamento e assim por diante. E é um call center gigante. E o que é interessante aqui, quando vem call center, que vai trabalhar esse perfil do receptivo, né, é delegar, né, então é ter ali toda a parte da automação bem fechadinha, para que cada colaborador vá recebendo a sua parcela ali de trabalho durante a dinâmica do dia, sem ter que ficar buscando por trabalho. Então, para você ter uma ideia, tem alguns perfis que aqui, ó, esse módulo, troca de módulos aqui, o que vai aparecer aqui em cima, você vai criar cargos e funções, você vai criar times e equipes e vai falar os objetivos, o que pode ou não ter acesso dentro daquele nível de permissão, para de fato ir chegando para o colaborador e ele conseguir ser produtivo sem ter que ficar varrendo o sistema para saber o que fazer, aonde fazer, né? Então esse eu acho que é o objetivo aí que ajuda muito, tá? Aqui a gente está numa permissão de administrador, estou passando tanto a parte operacional quanto a parte de relatório, monitoramento, mas quando a gente traz isso para a realidade do colaborador, a ideia é que a gente possa simplificar para que ele possa ser mais produtivo. Agora vamos falar um pouquinho desses dois relatórios, que eu gosto muito de trabalhar com eles, tá? Vou falar primeiro dessas metas e objetivos. Então aqui, pessoal, eu posso trabalhar metas para minha equipe, ou metas para minha empresa, né, ou metas para o departamento, e eu vou construindo aqui um objetivo. Então, de repente, eu tenho um objetivo aqui, diminuir tempo do primeiro atendimento, né? Aí eu vou ter dentro desse objetivo metas para o telefone e metas para o WhatsApp, as mensagerias. E aí ele me traz, olha que interessante. Eu posso ter aqui um acompanhamento geral do ritmo, do alvo que eu quero atingir, um histórico geral, um diagnóstico, né, de quanto tempo cada colaborador está falando. Aqui eu vou construindo as minhas metas e objetivos e vou traçando aqui para poder alcançar essas metas. Então eu vou ter um objetivo. Vamos supor aqui que o meu objetivo seja reduzir tempo de, por exemplo, atendimento. Para eu conseguir alcançar esse objetivo, eu vou construir diversas metas aqui dentro. E aí eu coloco quem são os colaboradores que vão participar, o que precisa ser cumprido. Ó. Então, tempo do primeiro atendimento, né? Vou querer trazer essa meta aqui, ó, diminuir ou aumentar ou manter, né? Talvez esse mês queira reduzir quando alcançar, a gente cria um objetivo de manter aquele tempo que foi alcançado. Então, aqui é muito legal. A gente constrói aí objetivos incríveis, tanto para o departamento, para colaboradores específicos, para time, para que a empresa alcance um objetivo final. E tudo isso eu tiro o relatório também, tá? Então tem diversos aqui, ó, diversas metas que a gente traz para os clientes, mas nada impede que vocês possam montar aqui também, ó, fonte de dados, por exemplo, né? Telefonia, ó, vamos pegar aqui a parte de telefonia. O que eu quero? Chamadas, início de chamada, né? O que eu quero dessa chamada? Início e fim, quanto tempo que durou, contador, colaboradores, e aí quem vai participar, quando, e eu vou montando aqui o meu alvo, então o que eu quero atingir, né? E eu vou trabalhando aqui essas metas. Quando vocês forem começar a criar essas metas e objetivos, solicita com a nossa equipe uma reunião para que a gente possa criar junto com vocês, porque formam uns painéis bem legais, assim, para que a gente possa tratar aqui, tá? De evolução. E aí, esse daqui, né, é o que a gente adora, que é o construtor de relatórios. Então, aqui, por exemplo, olha, a gente já traz para os clientes alguns relatórios prontos, ó, tempo do primeiro atendimento útil, tempo de conclusão de cada atendimento, das mensagerias, então aqui também eu posso trazer diversos gráficos por canal de atendimento, por departamento, por salas, um controle dessa telefonia, eu vou mostrar meu ambiente para vocês ali, que ele está um pouco mais completo, aqui é para a parte de leads, não vou entrar, mas para operação também, tarefas concluídas por usuário, mas o legal é que vocês podem criar, tá? Criar aqui, então eu venho criando todos os meus relatórios.
Tá? Como que eu faço? Eu crio relatórios individuais e depois eu monto painéis de visualização. E aí entra a mesma coisa, eu posso ter diversos painéis aqui dentro, tá? Diversos painéis aqui dentro. Então vamos supor que eu queira montar aqui um relatório individual para quê? Olha, ligação. Eu quero saber quanto que cada colaborador fica em ligação, tá? Então vou vir aqui e vou criar o meu painel. Então painel de ligação aqui, beleza? Vamos pegar esse daqui como exemplo. Ó. Quando eu venho aqui e configuro um relatório, vou criar um relatório, ligações discadas poderiam ser recebidas. Olha que interessante que eu tenho. Aqui são as fontes. Então, onde que eu quero puxar essa informação dentro do sistema? Quero puxar de PBX, tá? Qual é o tipo de gráfico eu quero? Né? Geralmente se trabalha muito com esse de tabela. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, ó, a chamada por usuário, e aí eu vou montando aqui data fim, duração de segundos, por exemplo, por ramal. E aí ele vai me dar todos os ramais e quanto que aquele ramal falou, né? Poderia ter outro agrupamento, poderia ter por gravação, por bina, por código de área e assim por diante. Então eu venho trabalhando aqui o meu construtor de relatórios, tá? A forma como eu quero que ele seja exibido e aqui também os filtros para ir aperfeiçoando. E depois eu venho montando os meus relatórios, né? Então aqui tudo relacionado a ligações, né? Mas poderia ser que baseado em conversas, olha que interessante. Em conversas eu vou ter aqui também, né? Salas de conversa, tudo que eu tenho para a sala de conversa, ó, tempo de conclusão, status do bot, entre outros. Então aqui eu vou construindo os meus relatórios, tá? E depois eu monto os meus painéis de visualização. Vou mostrar ali no meu ambiente para vocês também, tá? Agora, é muita dinâmica do atendimento, mas o que a gente preocupa mesmo é o que, Jéssica? Quando eu venho aqui, olha, para quem vai ficar muito na ponta de configuração, quando eu venho aqui no meu avatarzinho, configurações, tudo que eu vou gerenciar está aqui. Então, configurações básicas, configurações de CRM, de mensageria, olha que interessante, tudo voltado para mensageria eu vou tratar aqui, e de telefonia, todas as configurações de telefonia eu vou trazer para cá. Tá? A nossa equipe, ela está desenvolvendo com vocês todas essas configurações. Então, é uma atenção especial às regras, né? Para que tudo esteja bem alinhado, para que vocês não tenham uma quebra do operacional, tá? Aqui, olha, os atalhos dos modelos da Meta, que vocês utilizam muito. Então, vou vir aqui e vou cadastrar os meus modelos aqui, né? O perfil, as informações, tudo muito tranquilo de ser feito, o cadastro dos modelos de WhatsApp, os tópicos de conversa, para que a gente possa fazer aquela tabulação que o Sandro trouxe, né? Então, aqui eu posso colocar pós-venda, acompanhamento, reclamação, entre outros. Então, vou cadastrar, vou montar a minha lista e depois ela vai ali para o meu atendimento. Os meus departamentos. Então, dentro do meu departamento aqui, eu vou ter os colaboradores que fazem parte, qual que é a regra que eu quero de transferência. Aqui eu tenho, inclusive, olha, um alerta contínuo. Enquanto aquele colaborador não atende, o sistema não para de apitar ali para ele, de trazer um som contínuo que eu possa escolher, né? Tudo para garantir ali que aquele departamento vai ter uma regra específica. De repente, para o saque eu tenho uma regra, outros departamentos eu vou ter um outro perfil de regra, tá? E aqui, ó, quando eu habilito aqui, ó, tópico de conversa obrigatório, é para que sempre, só permite que eu conclua o atendimento se eu determinar o que foi tratado ali, senão não me permite a conclusão. Esse controle dos status aqui, e vocês podem criar, tá? Todos os status aqui dentro, olha, vocês podem, motivo de status aqui, e aí eu venho criando aqui todas as regras dos meus status. Tá? A carga horária nós disponibilizamos aqui, mas ela ainda não está homologada, tá? Para fins de pessoal, de RH, tá bom? A gente vai trazer aqui, mas ainda não foi homologado para fins de RH. Por enquanto é só controle e automação, mas sem finalidades de ponto, tá? Ok. Maravilha. Então, tudo de configuração aqui para que a gente possa tratar. E aí é isso. É colocar para rodar, a gente vai primeiro, né, finalizar as configurações ali. Vou trabalhar em cima de equipes organizacionais aqui também, pode criar essas equipes, os supervisores de cada equipe, para a gente deixar a estrutura bem fechadinha. E, pessoal, tem alguma dúvida pontual nesse ambiente aqui, porque eu vou parar a gravação e vou levar vocês para o meu rapidinho?